Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos a mais uma semana de estudo do livro Calma, de Emmanuel, psicografado pelo Chico Xavier, um livrozinho para quem está chegando agora de mensagens curto, rápido, bem objetivo e bem impactante. Nesse nosso desafio coletivo, vamos chamar assim, de aprender um pouco a calma, a paciência, a tranquilidade frente aos desafios, frente às dificuldades que a vida nos apresenta. Conquista de valores, esse é o caminho da calma. A gente está hoje no estudo número 11, lembrando que a gente faz 2 capítulos por semana. No estudo aqui eu destaco alguns pontos que eu acho relevante, interessante para a gente trabalhar um pouquinho, pensar e refletir. Essa semana vão ser os capítulos Evitando Inquietações e Conquista da Paz. Olha que caminho bom esse. Como é que a gente conquista a paz? Um dos caminhos é evitando inquietações. Interessante esse tópico, para a gente discutir e pensar um pouquinho. Emmanuel traz bastante conteúdo nesses capítulos. Vamos tentar organizar aqui para falar bastante. Vamos lá? Quero convidar todos, claro, para a gente começar a iniciar elevando o nosso pensamento, nos conectando com a espiritualidade de luz, com o alto. Então, convido a todos, quem quiser, claro, a fecharem os olhos comigo e agradecemos desde já a Deus Pai pelo teu amor, pela oportunidade que nos dá mais uma vez de estarmos aqui encarnados. Agradecemos a Jesus, o Mestre que nos ensina o caminho, o nosso amigo que está ao nosso lado e segura na nossa mão. Obrigado pelo teu amor. Agradecemos a toda a espiritualidade de luz que está conosco, nos abraça, nos acolhe, nos inspira nesses momentos que buscamos compreender ainda mais a palavra do Cristo. E agradecemos em especial a Emmanuel por compartilhar tanto conhecimento, tanta informação, tanto amor através das suas palavras. E dessa forma pedimos autorização para dar início a mais estudo dessa semana, que assim seja. Graças a Deus. Graças a Deus. Vamos lá, pessoal, vamos iniciar então? Estudo número 11. O que eu destaquei aqui? Vamos começar no primeiro tópico do capítulo Evitando Inquietações. Emmanuel nos diz o seguinte, abre aspas para Emmanuel. Considerando que a inquietação em nós gera inquietação naqueles que nos rodeiam, revisemos, pelo menos de quando em quando, as induções que nos possam impelir à intranquilidade. Aqui eu separei 2 pontos. Vamos lá. Primeiro, o efeito cascata. Efeito cascata que muitos de nós não percebemos a influência que o meio exerce sobre nós e que nós exercemos sobre o meio. Vamos para a prática logo para começar? É assim, nossa, estou me sentindo meio mal, estou angustiado, estou angustiada, tem uma pressão no meu peito, será que é a minha mediunidade, será que é o obsessor, será que está alguma questão psíquica, alguma coisa está me incomodando? Às vezes sim, mas às vezes sabe o que é? Você está captando o teu irmão ao teu lado, o teu colega de trabalho, o teu esposo, o teu filho, a tua mãe, o teu primo, que está ele ou ela sofrendo em algum momento, alguma questão e está abalado, está mexido, digamos assim, está irrequieto. E a gente se conecta uns com os outros, estamos nos conectando. Vocês estão se conectando comigo agora, nesse momento. E de alguma forma eu posso passar paz, tranquilidade, através do conhecimento, dessa busca que a gente está aqui em conjunto, como eu posso também passar inquietação, agitação. Tomara que eu esteja passando o número 1. Essa é a ideia, essa é a busca. O que a gente tem que estar atento aqui? Tem que estar atento nessa troca com o meio, com o mundo, e que sim, somos suscetíveis a influências externas, como também nós influenciamos. Agimos sobre o meio. O que o Emmanuel recomenda? Para a gente estar atento, de quando em quando fazer digamos assim, um check-up da nossa quietude ou da nossa inquietação. Isso é interessante porque
Em tempos de ansiedade, Max Plus, batendo o topo tópico de tudo, como é que a gente está administrando a nossa correria da vida? A gente está acelerando, está acelerado ou está gerenciando bem? Gosto muito daquela frase, que é sempre bom refletir, é aquela frase que a gente escuta há 10, 15, 20 anos, que eu vou falar agora para vocês e daqui a 10, 20 anos na frente dá para refletir na mesma base, no mesmo papel. Olha só, a gente está vencendo no mundo ou está vencendo o mundo? Interrogação. Tempo para pensar. Vamos para Jesus? O que Jesus nos ensina? Será que Jesus nos ensina a vencer no mundo ou a vencer o mundo? Excelente questionamento para você. Isso é contigo aí, tá? Reflete você. O que você está buscando? Qual é a tua meta, o teu objetivo, o teu gol? E isso está te acelerando, está te inquietando? Ou você está conseguindo administrar focado no teu propósito, focado no teu ideal, focado naquilo que é importante para você? Boa pergunta. O que é importante para você? Vamos seguindo, vamos lá. Esse é o primeiro ponto que eu queria trabalhar aqui e fazer refletir. Lembrando, a ideia aqui, pessoal, não é ensinar ninguém a viver nada, ok? É a gente refletir com pautado, ou baseado, inspirado, sempre na palavra do Cristo, nesse caso, no ensinamento do Cristo, na palavra do Cristo, e nesse caso em especial, através desse livro que Emmanuel nos traz, para a gente refletir o pormenor, a miúde, o nosso dia a dia, a nossa vida como um todo, os nossos conflitos, os nossos desafios, para parar e se enxergar e perceber como é que nós estamos, para onde a gente está indo, de onde a gente veio, consciente do nosso passo, do nosso passo a passo, fazendo as melhores escolhas, tomando as melhores decisões para a nossa vida. Porque no fundo eu tenho certeza, eu não conheço quem está me recebendo agora, quem está me escutando nesse momento, mas eu tenho certeza de uma coisa: você, minha irmã, meu irmão, você quer ser feliz, ponto final. Ou você não está querendo ser feliz, mas está doendo aí, você está sofrendo, tem alguma dificuldade que está te incomodando e você quer tirar isso. Exatamente a busca que a gente está aqui em conjunto. O Nelson está na mesma busca que você. Somos todos aprendizes do Cristo para quem quer aprender. E Emmanuel vem aqui nos auxiliar. Vamos lá? Vamos continuando então. Outro ponto que eu tirei desse trechinho aqui é o seguinte: vamos parar e analisar o que mexe conosco, o que nos inquieta. Às vezes a gente não para e pensa, só está vivendo uma inquietude, uma insatisfação, um incômodo, e não percebe o que é que realmente está incomodando. O que nos deixa mal de verdade? Depois que a gente identifica, aí vem uma outra pergunta, que é o seguinte: dá para evitar ou não? Atenção, estou falando genericamente. Há circunstâncias e circunstâncias que a gente tem que avaliar. Por quê? Porque há certas inquietudes que não tem jeito, que a gente tem que passar, e muitas delas fazem parte das nossas provações, de aprendizados a serem adquiridos. Muito bem. Mas olha só, há várias outras que caem naquela outra faixa do sofrimento voluntário. Por quê? Porque dá para evitar. Porque talvez a gente não precisava se colocar em certas situações que a gente sabe que vai dar ruim, que vai ficar desequilibrado, desequilibrada, que vai ficar balançado, que mexe conosco, que nos derruba, que bate forte. E ainda assim a gente vai lá. Então, consciência nos nossos atos, nas nossas escolhas. Essa é a busca através do autoconhecimento, através da análise dos nossos atos, com quem a gente se envolve, em que situações, em que contextos, em que momentos. Porque às vezes, ou muitas vezes, sabe o que é? É aquelas frases clássicas que se aplicam, do tipo, dar murro em ponta de faca. Alguém já ouviu falar nessa frase? Alguém já se sentiu dando murro em ponta de faca?
porque já sabia que era faca e que era afiada, que era faca e que era afiada, e aí mesmo assim a gente foi lá e machuquei minha mão toda, olha, toda sangrando, eu volto aqui cheio de dor para sarar as minhas feridas. E aí que vem a pergunta, quantas vezes a gente volta lá ainda para dar mais um murro nessa ponta dessa faca? Então entenda as facas que estão ao teu redor e não precisa dar murro. Não precisa dar murro. Vamos lá, vou repetir, com calma, tá, gente? Porque é muito amplo para a gente generalizar aqui e não tem outra forma da gente não avaliar dessa maneira. Com calma, vamos perceber as situações, as circunstâncias, aquelas que fazem parte da nossa vivência, da nossa evolução, da nossa caminhada e que nos inquietam sim, mas aí a gente vai numa outra direção, num aprendizado de como gerir isso da melhor forma possível e retirar o aprendizado, essa é uma questão, ótimo, mas há o outro lado que a gente está focando aqui, é evitar aquilo que não tem necessidade. Então, avalie com calma a tua vida e observe o que tem e o que não tem necessidade de você passar nesse tópico: inquietude, dor, incômodo, aquilo que te faz mal. Você tem dúvida? Te questiona. Me faz bem ou me faz mal? No final das contas, eu me sinto bem ou eu me sinto mal? Vai por essa régua que ajuda. Tá ok? Vamos lá? Sigamos. Próximo trecho que eu separei aqui de Emmanuel. Ele nos diz: aceita-te como és e onde estás, a fim de que consigas caminhar com segurança para o que deves ser e para a melhor condição que te cabe alcançar. E aí voltamos à história do aceita-te, a história da aceitação. Pessoal, a gente se aceita muito pouco, ou a gente pouco se aceita. Como nós vivemos uma dinâmica inconsciente, automática, sabe de quê? De invalidar as nossas emoções, os nossos sentimentos. Como nós lidamos com isso aqui no dia a dia? Vou falar para você. No meio espírita, tá? No meio espírita. Não só no meio espírita, acredito que em vários meios, mas vamos pegar aqui o meio espírita e não vamos ampliar muito, vamos até o meio cristão. Vamos trabalhar aqui com todas as religiões cristãs, ok? É assim. Vê se alguém se reconhece nesse momento. É assim. Eu não posso me sentir assim, porque eu sou cristão, porque eu sou espírita, ou porque eu sou da igreja, ou porque eu frequento o lugar tal. Não se permitindo atenção, não se permitindo e não se aceitando, não permitindo os sentimentos que estão aí com você, que fazem parte de você. E uma vez que a gente não reconhece, não aceita eles, a pergunta que vem é: como mudar? Como mudar? Será que é negando, reprimindo, fingindo que não existe, forçando a barra? Ou será que tem um caminho mais amoroso, mais acolhedor, que a gente pode buscar modificar aquilo que nós enxergamos e aceitamos, que faz parte de nós? Fingir que não existe não vai sumir, não, tá? Não reconhecer os nossos sentimentos, as nossas emoções, elas não vão desaparecer. A mudança é, primeiro, te aceita, e segundo, vamos buscar a referência. Que referência é essa? Jesus. Não Jesus como comparação, mas Jesus como referência. Dando uma analisada e percebendo assim, esse caminho é interessante, mas eu tenho uma coisa, tenho um sentimento, tenho uma emoção aqui que não está muito legal. Então, como é que eu aprendo com o mestre que veio aqui e nos ensinou? Primeiro passo importantíssimo, pessoal, te aceita como você é. Mais bonito, mais feio. Eu não estou falando de beleza física, estou falando de beleza da alma. Estou falando de emoções, de sentimentos, de pensamentos, que você sabe o que é bom e o que não é bom. Mais uma vez, a régua quem faz é você.
Você sabe o que é sentimento bom, pensamento bom, emoções boas, e você sabe também o que não é legal. Então aceite os dois lados, aceite você como você é, o teu estado mental, o teu estado emocional, e a partir daí vamos fazer ajustes. Vamos modificar aquilo que você quer modificar, a tua maneira. Se está te incomodando e você percebe hoje que não está muito legal e eu gostaria que fosse diferente, então vamos trabalhar para isso. Mas o primeiro passo, como Emmanuel nos diz aqui, aceita-te como és. Aceita-te como és. Como nós estamos muitas vezes travados, pessoal, nessa história da aceitação. E como a gente não se aceita, a gente não pode trabalhar e fica congelado, recriminando, apontando o dedo, julgando. Mas olha só, é um auto-julgamento. Apontando o dedo não é para o mundo, é para nós mesmos, dizendo, não, eu não posso me sentir assim, eu não devo. Você pode porque é você, mas isso não te impede de mudar. Atenção, te aceita primeiro e depois busca a mudança. Mas não precisa vir com um cajado na mão, com um chicote batendo forte, com um porrete dando na tua cabeça, que é o que muitas vezes a gente faz. Sem consciência, sem perceber, vai no automático, é assim que a gente aprende. Então, se é assim que a gente aprende, eu vou dar um outro aprendizado aqui. Dá para fazer diferente, dá para fazer melhor, com amor, acolhendo, não fugindo da responsabilidade do trabalho, mas é a maneira sem porrete, tá bom? Vamos lá? Vamos seguindo aqui. Emmanuel nos diz, próximo ponto que eu separei. Consulta o passado. Ih, essa história de passado, então, vamos lá. Repetindo. Consulta o passado por arquivos de informações que te facilite os movimentos em rumo certo, mas não te prenda a lembranças de caráter negativo, porque hoje é o dia de construir o amanhã com o material selecionado de que disponhas no campo da experiência. Pessoal, falar de passado é complicadíssimo. Por quê? Porque a gente não gerencia muito bem essa história de passado. A gente não sabe muito bem como lidar. Muitas vezes, como o Emmanuel fala aqui, não te prendas. Como a gente se prende a passado. Passado bom ou passado ruim, tão pouco importa. Passado é passado. Eu vou ensinar, vou compartilhar uma dinâmica aqui interessante para a gente lidar com o passado, mais saudável, ok? Mais saudável. A questão de se prender a passado é muitas vezes de não viver o hoje e não permitir construir o futuro, ok? Qual é um caminho bonito, um caminho interessante para a gente fazer? Não negar o passado, reconhecer o nosso passado, consultar esse passado, sim, mas como referência. Passado é referência da tua vida, da tua caminhada, é o teu passado, é tudo que você vivenciou de positivo e de negativo. Então você tem na tua caminhada referências positivas e referências negativas. E o que isso pode te ajudar hoje? Pode te ajudar pura e simplesmente falando. Utiliza essas referências positivas para multiplicar o teu hoje e o teu amanhã. Tudo aquilo de bom no passado, você quer, dentro do possível, replicar ali hoje. Replicar essa situação, esse cenário. Se possível, nem sempre é possível. E a referência negativa? E aquela história triste do passado? Fiquemos como uma referência negativa, buscando aprender, evitar, reformular, reconsiderar. Para quê? Para não voltar a esse cenário de novo. Então, a busca do entendimento do passado de uma forma mais racional e menos emocional. Porque muitas vezes a gente cai no aspecto emocional e vem muita carga, muita dor, muito sofrimento, muito ressentimento. Ressentimento. Vou falar rapidamente sobre ressentimento. Ressentir. Ressentir é sentir de novo. Como a gente volta através daquela lembrança do passado e sente de novo aquela carga ruim, tudo que aconteceu, principalmente negativo.
Acessar as referências pode ser muito bom ou pode ser muito ruim. Depende de como a gente acessa ela, de que forma. A partir do momento que a gente lembra e tenha consciência que tudo aquilo que nós vivemos, seja positivo ou negativo, fez parte da minha história. E se hoje eu estou aonde estou, como estou, com a consciência que tenho, com toda a maturidade, fez parte sim aquele meu aprendizado lá atrás. Aprendizado esse que foi o meu passado. Seja em que esfera for, seja positiva ou seja negativa. Então, vamos olhar com mais carinho para esse passado, num todo. Bota o laçarote no passado. O bom e o ruim, vamos colocar junto, porque não foi à toa. E claro, vamos tomar melhores escolhas no futuro para não replicar o que foi de negativo dentro do possível. Tá bom? Dá para explorar, pessoal, deixa eu só botar um asterisco aqui. Dá para a gente falar de passado, essa relação passado, presente e futuro, aliás, eu acho que eu já fiz uma palestra sobre isso, passado, presente e futuro. Dá para fazer uma palestra, dá para fazer até seminário. O que eu estou tentando buscar aqui são tópicos nessa construção, nesse raciocínio, nesse livro. Recomendo sempre vamos ler o livro. Esse capítulo, pessoal, tem 2 paginazinhas só. Ó, vou mostrar aqui para vocês. Olha o tamanho das letras, olha aqui, ó. É isso aqui, só. São os tópicos que eu marquei, eu vou mostrar para vocês. Está aqui, ó, 4, tá vendo? É aqui, um livrinho pequenininho. Para a gente construir no raciocínio, que tem várias interpretações, tá? Vamos lá? Vamos seguindo aqui o próximo ponto. De Emmanuel. A gente já falou de passado. Vamos aprender a lidar da melhor forma possível com o passado, que muitas vezes a gente não sabe ainda, mas há caminhos. Próximo ponto. Cultivemos o respeito a nós mesmos, sem o qual não se sabe de que modo angariar o respeito dos outros. Ponto. Vamos lá. Cultivar o respeito a nós mesmos. Quando a gente vai falar de respeito, pessoal, a gente vai falar de amor. O Mestre Jesus nos ensina a respeito. Respeitar o próximo é amar o próximo. E nos respeitar também é nos amar. Respeito é limite. Respeitar, muitas vezes, aquilo que a gente não sabe, não observa, não presta atenção ou ignora. O quê? O limite. O nosso limite. Tem o limite dos outros, ok? Que a gente, por não respeitar o limite dos outros, ou não respeitar o próximo, a gente extrapola e pula esse muro, ou esse limite que está lá estabelecido. Mas muitas vezes vamos fazer o trabalho interno aqui, que é o mais interessante. Porque Emmanuel nos convida a cultivarmos o respeito a nós mesmos. Cultivar o respeito a nós mesmos. Primeiro, a gente tem que entender os nossos limites, para depois respeitar. Porque muitas vezes a gente não sabe qual é o nosso limite. A gente coloca a capa do super-homem ou da super-mulher, veste a armadura do guerreiro e da guerreira, porque o mundo exige, então eu mato no peito aqui, ó, pode vir, que eu me arrebento todo e vou aos trapos, me desrespeitando, me violando, me machucando, tentando entregar mais do que eu consigo, e às vezes até a gente consegue, mas qual o peso disso? Qual o preço que a gente paga? Será que não seria melhor? Aí o convite de Emmanuel, tá? Estou desenvolvendo aqui o raciocínio, é o que eu entendo. Vamos lá. Será que não seria melhor a gente cultivar o respeito a nós próprios? Como? Entendendo os nossos limites e respeitando eles. Percebendo o quanto nós podemos entregar. Quanto que a gente pode entregar? Você já se perguntou? Você sabe qual é o teu limite? Interrogação. Se você não sabe qual é o teu limite, eu te digo, como você vai respeitar esse limite? Como você se respeita? Se você não sabe qual é o teu limite. Então, primeiro passo, entenda os teus limites. Até onde
é bom para você e até onde é ruim, ou passa a ser ruim, que muitas vezes é bom até certo ponto e depois deixa de ser. Mais uma vez, eu estou falando genericamente, dá para a gente abordar por diversas óticas aqui, mas voltemos a Emmanuel. Voltemos a Emmanuel. Cultivar o respeito em nós mesmos, sem o qual não se sabe de que modo angariar o respeito dos outros. E aí vem essa dinâmica. Se eu não entendo o meu limite e eu não me respeito, o próximo também não sabe. Por quê? Porque eu não digo para ele ou para ela. E aí, como ele ou ela também não tem muita noção, não tem muito cuidado, extrapola e nos machuca e pisa em cima de nós. E a gente deixa porque a gente não está nem consciente. Então, o processo aqui, pessoal, de consciência através do autoconhecimento. E não precisa fazer um grande estudo de autoconhecimento. É essa didática, essa dinâmica que eu estou explicando aqui. Te pergunta o que eu me sinto bem, o que eu me sinto mal. Na relação com o outro, com o próximo, aonde o outro extrapola e te machuca. E muitas vezes a gente está no famoso, palavra do momento, numa relação tóxica, tá? Cuidado com essa história de relação tóxica, tá, pessoal? Também está virando muita bagunça isso. Mas é verdade que muitas relações são tóxicas. Então vamos por aí. Muitas vezes estamos nas relações tóxicas onde o outro está me machucando, mas o outro nem sabe que está me machucando. Ou sabe também, é outra história. Mas se ele não sabe, por quê? Porque eu não pus o limite. Se eu pus o limite e mesmo assim o outro me machuca, aí é outra história, ok? Mas muitas vezes o outro me machuca, o outro me rebaixa, me invalida, me coloca para baixo, me faz mal. Por quê? Porque eu não impus o limite, eu não mostrei para ele ou para ela aonde que está me machucando. Então, primeiro a gente tem que saber o que nos machuca, entender, nos respeitar e impor o respeito também, impor os limites e dizer, olha, é aqui, ó. No primeiro sinal eu falo, olha, não vai por aí que vai me machucar. Eu já conheço esse papo, vai dar ruim. É através do diálogo, da comunicação que a gente estabelece melhores relacionamentos, melhores dinâmicas. Ok, pessoal? Vamos lá? Seguindo, já para finalizar, muito curtinho, Emmanuel nos diz, agora na história da conquista da paz e no relacionamento com o próximo, tá? Vamos lá. Emmanuel nos diz, imagina-te no lugar daquele que se te fazem motivo de irritação e examina-te um tanto mais. Vou repetir de novo. Imagina-te no lugar daqueles que se te fazem motivo de irritação e examina-te um tanto mais. Vamos lá. Será que Emmanuel aqui está convidando a um exercício de masoquismo? Interrogação. Para a gente se imaginar naquela situação, no lugar daquele que nos irritou, voltando lá atrás, pegando essas histórias do passado que a gente viveu, ou então, agora a leitura do entendimento. A leitura do entendimento não tem nada a ver com isso. Isso é um exercício de autoconhecimento. É um exercício de autoconhecimento. Um exercício de autoconhecimento onde a gente vai perceber que através daquele cenário, com aquela pessoa, com aquela situação, aquilo tal me irritou. E está tudo bem, não tem problema. Mas a questão é, o que nós vamos fazer com isso? A gente ou não faz nada, continua do jeito que está, e provavelmente amanhã ou depois vamos voltar de novo para um cenário igual ou parecido e vamos nos irritar novamente. Ou então, buscar se entender, parar de botar a culpa nos outros, ou a culpa no mundo, que é o mais fácil, que é o que normalmente a gente faz. Porque o fulano me irrita, né? Também aquele tipo lá, me esquenta a cabeça. Então, ok, é verdade, não é mentira. Mas com esse olhar raso, vamos dizer assim, o que vai mudar daqui a uma semana, daqui a um mês, daqui a um ano, daqui a 5 anos, com essa pessoa ou com outra pessoa parecida? Eu vou dizer, não vai mudar nada. Vai continuar te irritando.
Ou então a gente pode perceber como, através dessa pessoa, eu me irrito, porque eu ainda não tenho a tranquilidade, o equilíbrio e não consigo gerenciar da melhor maneira. É por aí. Façamos a nossa escolha. A conquista da paz, pessoal, vem de dentro, não vem de fora. É muito fácil justificar pelo mundo ou pelo próximo que eu não tenho paz e não sou tranquilo por causa do outro, do externo. E que Emmanuel nos traz aqui, o que Jesus nos convida é conquista aqui dentro. Através dessa observância, através desses pequenos movimentos, nessa direção. Não sei se está claro ou não. Se está confuso. Eu tento mastigar aqui, tá, pessoal? Estamos encerrando já passamos o nosso horário. Palavra-chave de hoje. Palavra-chave é quando a pessoa gosta e está aqui comigo, eu gosto de saber quem está comigo, quem compartilha desse pensamento e, de alguma forma, traz algum tipo de auxílio. Não precisa concordar com tudo, mas te fez pensar, te fez raciocinar, mexeu contigo de alguma forma e você está aqui até agora. Que bom. Então, eu quero saber. Escreve para mim, conquista. Se você está aqui até agora, escreve para mim, conquista. Eu quero saber, gosto de saber quem está comigo. Tá ok? Vou encerrando agora, pessoal. Tomara que vocês tenham gostado. Até semana que vem. Vai lá no meu canal, nt.Nelson Tavares. Se você chegou agora, tem uma playlist com todos os estudos que a gente realizou. Estamos no 11º estudo. São 16. Ok? Tem outros estudos também, tem palestra, tem programa, tem muita coisa. Pessoal, encerrando agora, vamos fazer a nossa oração, fechando os olhos, quem tiver à vontade, agradecendo a Deus Pai, agradecendo ao Mestre Jesus, nosso amigo que está ao nosso lado, que exemplifica para nós o caminho do amor, o caminho da felicidade. Agradecemos a Emmanuel por essa obra mais uma vez, agradecemos a toda a espiritualidade de luz, que se conecta conosco, ou melhor, nos conectamos a esses irmãos benfeitores quando buscamos a palavra do Cristo e por isso agradecemos imensamente e pedimos autorização para dar encerrado a mais esse estudo na noite de hoje. Que assim seja, graças a Deus. Pessoal, beijos e abraços a todos e até semana que vem. Tchau, tchau.